Paz do Senhor. Vamos estar terminando o estudo de Malaquias capítulo 2, versículo por versículo, deixando uma base bíblica para o melhor entendimento dos irmãos e das irmãs. Qualquer dúvida sobre qualquer versículo, deixa nos comentários. Amém? Que estarei mandando os versículos para que os irmãos venham a compreender esse livro de Malaquias, o livro mais mal interpretado, que é muito usado para cobrar indevidamente da Igreja de Cristo. Amém? O livro de Malaquias fala mais com o sacerdote, 90% dele é contra o sacerdote. Amém? E 10% contra o povo, depois fala da vinda de Cristo. Amém? Malaquias capítulo 2, versículo 13. Ainda fazeis isso, cobreis o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. O que acontece? O sacerdote estava pecando tanto contra Deus, o povo já estava perdendo tudo. O povo já não estava recebendo bênçãos como era de costume receber, mesmo sacrificando a Deus. Porque Deus já não estava aceitando mais o sacrifício do povo. Deus já não estava aceitando mais, não tendo prazer mais no sacrifício do povo. O sacrifício não chegava diante de Deus com cheiro suave. Veja no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Deus ali usando Jeremias falando que não adianta para não orar pelo povo, porque Deus não vai aceitar o clamor daquele povo por causa do mal que fizeram. Assim estava o sacerdote. Deus usando o profeta Malaquias para falar para o sacerdote que Deus já não estava mais aceitando a oração. Deus já não estava aceitando mais o clamor. No livro de Jeremias 14, versículo 12, vai nos dizer: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Deus está falando: olha, quando jejuarem, eu não vou ouvir mais nada. Quando trouxerem ofertas, eu não vou receber mais nada. Deus não estava mais aceitando mais oferta nem oração por causa do pecado que estava o sacerdócio levítico. Deus separou o sacerdote para que sacrificasse a ele, para que o nome dele de Deus fosse glorificado no meio desse povo. Mas o povo se rebeliou. Por que o povo se rebeliou? Porque o sacerdócio não pregou a verdade para um povo. Assim é uma igreja hoje. Se Deus manda o pastor pregar sobre o pecado, o pastor não prega de medo das ovelhas sair da igreja. Mas quem mantém as ovelhas dentro da igreja é Deus. Tem que se pregar a verdade para que as pessoas sejam libertas do seu mal. Tem que pregar a verdade para que as pessoas sejam transformadas, mudadas. Como vão entender a verdade se não tiver quem pregue a verdade? Assim Deus levanta Malaquias para pregar a verdade, mas o sacerdote não queria entender. Então Deus já não estava aceitando mais nada da mão do sacerdote, nem a oração. No capítulo 2, versículo 14 de Malaquias, vai nos dizer: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. O que Deus? Por que Deus está falando assim com o sacerdote?
O sacerdote casou, constituiu família. O sacerdote estava abandonando suas casas, dando carta de divórcio, para casar-se com mulheres estrangeiras, com mulheres de outros países. Veja no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alega com a mulher da tua mocidade. Quando o sacerdócio ali casava, ele estava no manancial, ele estava alegre. Mas quando começou a se misturar, a pecar contra Deus, Satanás entra no coração do sacerdote. E o sacerdote começava a casar com mulheres estrangeiras. O sacerdote ficava divorciando e casando, divorciando e casando e casando, divorciando. Pecado diante de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 17. O qual deixa o seu amigo, o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. O sacerdote deixou as mulheres, esqueceu da aliança, do concerto que foi feito, foi com Deus. É isso que o sacerdote fez. O sacerdócio fez o que era mal diante dos olhos de Deus. O sacerdote fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso que Deus, Ele cobra. Deus, Ele cobra. Deus já não quer mais nada com esse sacerdócio. Deus já não quer mais nada com o sacerdócio levítico, porque estão pecando, profanando o templo. Deus já havia falado: não acenda debalde o fogo do meu altar. Deus já falou: feche o templo. Eu já não vou aceitar mais nada da sua mão profana. Mente poluída, boca poluída. O sacerdote somente estava bonito por fora e podre por dentro, como um sepulcro caiado, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Por isso que Deus usa o profeta Malaquias. Mas o livro de Malaquias é tão malquisto. O livro de Malaquias só serve para as pessoas falarem do dinheiro. Mas não, é Deus o Pai, educando o filho, o sacerdote, o filho, o povo. E no livro de Malaquias 2, capítulo 2, versículo 15. E não me fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedoso, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Deus fez somente um. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Os dois serão uma só carne. Os dois se tornam uma só pessoa. Como é que vai dividir? Uma só pessoa não tem divisão, por isso que o casamento é para toda a vida. Mas ali o sacerdote estava brincando. O sacerdote estava fazendo o que era errado diante de Deus. Deus está buscando a semente de piedoso. A semente. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5. Então respondeu: não tendes lido que desde o princípio os fez homem e mulher? E que diz: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ali estavam tentando pegar Jesus sobre a questão do divórcio. Jesus fala do princípio. Não podem pegar o livro de Malaquias somente para falar do dízimo, então pregue o livro inteiro. Porque se pregar sobre o pecado não dá dinheiro na igreja.
O sacerdote estava pecando diante de Deus. Pode falar, pastor, como você prova? Volta lá no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Os sacerdotes e os príncipes foram os primeiros a transgredir o mandamento de Deus, aonde não podiam se casar com mulheres estrangeiras, não podia se casar com mulher fora das tribos de Israel. E o sacerdote estava profanando o concerto feito por Deus. Olha que o apóstolo Paulo vai escrever no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o marido que não é cristão é santificado pela mulher cristã. A mulher que não é cristã é santificada pelo seu marido que é cristão. Nesse caso, a semente, que são os filhos, seriam impuros, mas agora são santos, porque é uma santificação. Mas no sacerdócio, Deus está falando que não era para ser desleal para com a mulher da mocidade, não era para ter o fim do relacionamento. Não era para ter. Mas o povo, o sacerdócio, estava fazendo errado diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Todo-Poderoso. E o pecado ainda continua sendo pecado, querendo ou não. Querendo o povo aceitar ou não, pecado é pecado. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Vai dizer assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. O que é ser desleal? Volta em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar a mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele lhe der na mão e a despedir de casa. Assim o sacerdote estava fazendo, pegando a lei para benefício próprio, sendo desleal, falando que tinha defeito a mulher, pondo um empecilho para as mulheres e divorciando, encobrindo de violência as suas vestes. Olha, mas Jesus disse assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Somente assim pode-se ter o fim do relacionamento, pelo ato sexual ilícito, pelo adultério. Ao contrário, não pode.
O sacerdócio estava fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus, diante da doutrina de Cristo. Por quê? Porque largavam suas esposas e casavam com outro. Mas se só pode por causa do adultério, porque eles não chegavam, mostravam que as mulheres tinham se prostituído. E segundo a lei, a mulher e quem estava de rolo com essa mulher tinha que morrer apedrejado. Essa é a lei. O sacerdote pegava as leis de Deus, e cobria de violência a sua veste, porque Deus disse na boca de Malaquias: Deus aborrece o repúdio, Deus abomina o divórcio. É assim a palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 17, vai nos dizer: enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos nisso que dizeis? Qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada? Onde está o Deus do juízo? A Bíblia, ela nos deixa clara lá no livro de Amós, capítulo 2, versículo 3. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. O sacerdócio não aceitava a palavra de Deus. Mas mesmo o sacerdócio não aceitando, Deus usava o profeta e o profeta falava. E está dizendo: enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos. Por que enfadava? Porque eles não aceitavam a palavra de correção. Aí fala: quem passar por mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Deus é um Deus justo. Para compreendermos essa mensagem, vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 3, do 13 ao 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Temos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Deus está falando em resposta ao questionamento acerca do sucesso do mal. O Senhor anunciou que enviará o anjo que preparará o caminho. Deus está preparando porque Deus já está cansado do sacerdócio levítico. Deus já não suporta mais. Deus não aceita mais esse sacerdócio que faz o que é errado diante dos olhos de Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ainda continua sendo pura, continua sendo perfeita. Por isso que temos que aprender a verdade, viver a verdade, andar na verdade, somente a verdade.
Não peguem o livro de Malaquias somente para distorcer a mensagem do Senhor. Pregam Malaquias inteiro. Deus aqui se levantou no capítulo 2. No capítulo 1, Deus primeiro fala com o povo do versículo 1 até o versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 13 do capítulo 1, Deus já se levanta contra o sacerdócio. No versículo 14, Deus fala que o povo está enganando ele. No versículo 2 inteiro é contra o sacerdote. Amém? Assim nós terminamos o capítulo 2 de Malaquias, versículo por versículo, com base bíblica do livro mais usado para cobrar o dízimo ilegitimamente do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Amém? Amanhã começaremos o capítulo 3. Fica na paz, Deus vos abençoe. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Estarei respondendo com base bíblica.